Olá, boa noite. Olha, já temos várias pessoas aqui na sala. Sejam muito bem-vindos. Estão me escutando? Estão me ouvindo? Que bom. Deixa eu melhorar essa minha luz aqui, né? Tá um pouco estourada. Ficar mais bonito para vocês. Tem que caprichar, né? Nossa aula é especial, tem que estar bem para os alunos. E aí, tudo bem? Oi? Vamos esperar o pessoal ir chegando. A gente vai ter o nosso chat. Somos 19 pessoas. Gina, Elaine, Helena, Paulinha, Flávia, Isabelle, ó, várias pessoas que já fizeram fluxo. Marisa. Eu estive no Conexão. Que legal, Marisa. Que maravilha. Muito bom. O que achou do evento e da palestra, da minha palestra? Transformador. Eu saí daqui do interior de Minas e fui só para assistir. Que lindo. É muito especial a energia de lá. É. O trabalho do Rodrigo é incrível, não é? Sim, sim. Que o legal. seu também. Obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Deixa eu só aqui que eu estou me entendendo aqui com o Zoom, para a gente conseguir fluir legal aqui no nosso trabalho. Oi, Vini! E aí, querido? Fala, Fê, tudo bem? Querido, tudo bem? Ótimo, obrigado. Ter você aqui também, hein? Que coisa boa. Muito bom. E a Gretner por aqui, André. Bem-vindo, André Bonfim, já está inscrito no Fluxo Online, que legal. Muito bom. Muito bom. Elaine está aqui também, querida. Thiago fez o Fluxo também. Muito bem-vindos todos. Deixa eu só ver aqui por uns instantes aqui eu vou silenciar o Leonardo, bem-vindo. Léo se inscreveu hoje também, bem-vindo, querido. Que legal, Márcia, Daniele, algumas pessoas estão com a câmera fechada, vamos dar mais uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Enquanto isso, boa noite, Neyara, muito bem-vinda, Márcia também, estão aqui no chat. Vão colocando aqui no chat de onde vocês são, só para ter uma ideia, para conhecer esse público aí que eu vou ter a honra de colaborar com vocês hoje. Sou de Belém. Quem mais? Ana Maria, Niterói, Márcia, Brasília, Daniele de Brasília, Porto Alegre, Flávia, Pá, conterrânea. Que legal. Que legal. Guarulhos, Bragança Paulista, Elaine, Rio de Janeiro, Criciúma, São Paulo, Brasil. Ó, o Brasil está bem representado aqui com vocês. Temos vários estados. Araguari, Minas. Que legal, Marisa. Muito bem-vinda. Débora de Belo Horizonte. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui como que hoje mudou um pouquinho a cara aqui do Zoom para mim. Só para eu... Posso pedir para vocês colocarem o microfone, mais fácil pedir para vocês colocarem o microfone para vocês no mudo, só porque... Nossa, a barbaridade. É você, né, Léo? Vila Velha, ainda de Vila Velha. Pedir para vocês colocarem o microfone de vocês no mudo, só porque senão fica com... Ó, a Dani aqui de novo, querida. Muito bem-vinda, Daniele. Porque senão acaba dando bastante ruído. Tá? Vou pedir em alguns momentos para vocês participarem também, escutar vocês, as contribuições, que é sempre importante a gente compartilhar. Lisiane Marques está aí também, do Alegrete, minha conterrânea, mas mora em Brasília. Que legal, gente. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa primeira aula inaugural do Fluxo Online, contar para vocês um pouquinho o que é esse projeto, contar para vocês um pouco o que me move a fazer esse projeto. Alguns de vocês provavelmente, possivelmente me conhecem da televisão, mas o meu trabalho vai bem além disso. Tem 2 anos aí que eu entrei essa semana, fez exatamente 2 anos que eu entrei no meu processo de autoconhecimento e mergulhei profundamente. Meu primeiro contato foi exatamente 2 anos atrás, nessa mesma semana do meu aniversário,
que eu me dei de presente parar para olhar para mim um pouquinho. E foi o início de um processo extremamente transformador. E vocês vão entender por que é importante eu falar isso, porque está diretamente ligado à forma que eu trabalho comunicação. Aqui, o Fluxo é uma jornada de autoconhecimento, antes de mais nada. Por que é tão importante a gente parar para olhar para a gente? Porque a forma que a gente se comunica está diretamente ligada à forma, a nossa história de vida, o que a gente carrega, as crenças. Vou falar um pouquinho já o que são crenças, para quem talvez nunca tenha tido contato com esse tipo de repertório de vocabulário, é muito importante. É um dos primeiros passos nesse caminho do autoconhecimento, a gente entender que crenças, que verdades a gente alimenta sobre a gente, que crenças, na verdade, são verdades, são pensamentos que a gente alimenta sobre a gente, sobre o mundo. Por exemplo, se eu achar que para eu casar eu tenho que estar formado, isso é uma crença. Isso é um valor. Isso é um valor, e geralmente as crenças são valores muito profundos que a gente alimenta sobre a gente e sobre o mundo. São muito enraizados e se formam principalmente na nossa primeira infância, gestação, primeira infância, até 7 anos de idade. Então, e por que isso é tão importante? E essa é a forma que eu trabalho em comunicação. E por que foi importante, primeiro, eu fazer o meu mapeamento e a limpeza das minhas crenças para hoje eu poder... Primeiro, porque eu só acredito. E por que hoje eu faço esse processo conduzo esse processo do fluxo com tanta propriedade, porque é um caminho que eu já percorri. E tanto no autoconhecimento, nesses 2 anos eu tenho formação nessa área, eu sou especialista emocional, formado pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Eu tive a oportunidade de estudar fora do país também, me desenvolver com o Tony Robbins, que é o maior especialista em desenvolvimento humano do mundo, um americano gigante lá de 2,1 metros. Tive durante 6 dias com ele nos Estados Unidos, foi um processo lindo. E por que é importante falar? Porque quando você vai se trabalhando, você vai se olhando, se entendendo, e você vai ganhando muito mais propriedade para trabalhar o outro também, para conduzir o outro por um caminho quando você já conhece ele. Eu percorri alguns caminhos um pouco árduos. Eu não sei se aqui todos já tiveram a oportunidade de parar para se autoconhecer um pouquinho. Quem nunca teve, é importante dizer isso, que às vezes no caminho você vai encontrar algumas coisinhas que não são tão gostosas. Como nossos medos, nossas inseguranças, nossas raivas, nossas emoções. Quem sou eu? Eu, por exemplo, fui entendendo esse processo, nunca imaginei, e é muito importante entender isso, porque vocês vão já fazer o link com comunicação, e aí é o nosso ponto, onde eu vou trabalhar com vocês. Eu vim de um histórico de autorrejeição. Minha, auto, como o nome diz, comigo mesmo. Eu fui entendendo esse processo que ao longo da minha vida eu não me aceitava tanto como eu imaginava. E quando a gente não se aceita verdadeiramente, a gente se autorrejeita de certa forma. Faz sentido isso para vocês? Sim? Se eu não estou me aceitando plenamente, verdadeiramente, se eu não sei verdadeiramente quem sou eu, primeiro, eu não aceito, eu não acolho tanto as partes boas quanto as partes não tão boas minhas, eu estou me rejeitando. Então, nesse processo, tem alguém aí com o microfone aberto ainda. Vocês podem fechar o microfone, por favor? Um ruído bem forte aí, deixa eu ver quem é que está com... Eu tenho essa opção também aqui de colocar vocês todos no mudo, deixa eu ver aqui. Eu queria fazer isso com vocês, mas... Ai, meu Deus, sai do negócio. Peraí. Tá sim, meu amor, você tá aqui também. Que honra receber você na nossa aula. Desculpa, gente, essa emoção, que essa mulher que acabou de entrar aqui tem um dos trabalhos mais incríveis que eu já vi, a honra de fazer uma imersão com ela. Me dei de presente na semana passada, de aniversário, 2 dias. Só eu e ela, foi um processo lindo, lindo, de muito aprendizado, de muito crescimento. De reconhecimento ainda mais forte da minha missão, que é o que eu vim fazer aqui nesse mundo, que é justamente esse trabalho que eu tenho feito através do fluxo. Ela só me ajudou a confirmar isso, né, meu amor? Esse seu trabalho tão... Obrigado. Te amo, viu?
Também te amo. Que Tô coisa boa. feliz de estar aqui te vendo. Acabei de sair da live, você viu, né? Eu vi, você estava fazendo uma live. Essa mulher, gente, quer saber sobre prosperidade? Segue lá, Tassi Carvalho. Fantástica. Incrível. Sabe? Obrigada, meu amor. Tô aqui para aprender muito com você também. Vamos aprender, vamos Tamo contribuir junto, muito. tamo junto. Um com o outro nessa vida. Retomando aqui um pouquinho, por que é tão importante? Só uma dúvida aqui, eu não estou conseguindo tirar o microfone de vocês. Quem consegue me ajudar aqui? Porque hoje está diferente um pouquinho a tela aqui do Zoom. Eu não sou a pessoa mais técnica, tá? Eu sou uma pessoa das humanas, então nessas horas aqui eu me atrapalho um pouquinho. Mas fiquem tranquilos que até semana que vem, quando começarem nossas aulas oficialmente, vai estar tudo, vai ter uma equipe técnica me ajudando, que vai me ajudar a resolver todo qualquer problema. Acho que agora todo mundo colocou o microfone no mudo, certo? Então tá legal. Agradeço pela compreensão. Aqui é o Rodrigo, aí está chegando, a Alexandre, essa turma toda. Por que é tão importante, retomando aqui, por que é tão importante a gente entender as nossas crenças, as nossas sombras, trazendo para mim a história de rejeição? E qual o paralelo que a gente faz com... É importantíssimo fazer com comunicação. Minha história, por exemplo, a partir do momento que eu tenho esse programa emocional da rejeição rodando dentro de mim e eu não reconheço ele, por exemplo, por mais que comunicação tenha sido algo extremamente fácil para mim, eu era aquela criança que me comunicava com facilidade. Deixa eu colocar aqui, acho que é a Sueli que está abertinho aqui. Por mais que eu fosse aquela criança que me comunicasse com facilidade, orador da turma na época da escola, era de uma outra forma. A minha comunicação, em função desse meu histórico de auto-rejeição, era sempre em busca de aceitação. Então, enquanto eu me comunicava, eu ficava pensando, meu Deus, será que eu estou agradando? Será que estão gostando? Será que eu estou sendo bem quisto aqui? E se eu errar, como é que vai ser? Percebe a relação, a importância da gente entender o que está rodando por trás da gente? Porque a partir do momento que eu entendo o que está rodando em mim, eu não devo estar como anfitrião, né? Alguém me chamou a atenção aqui, por isso que eu não consigo colocar todo mundo no mudo. Eu peço mais uma vez, tá, gente? Quem tiver com o microfone aberto ainda, por favor, coloque aí no mudo, tá? Senão atrapalha um pouquinho, está bastante ruído aqui para os outros coleguinhas. Somos colegas de classe agora, de aula. Então é tão importante eu entender que programa emocional está rodando dentro de mim, para que a partir do momento que eu identifique o que possa estar rodando, eu começo e consigo fazer escolhas mais conscientes. Então, a partir do momento que eu identifiquei isso em mim, vocês vão ter a oportunidade de identificar que padrões emocionais e de crenças que vocês têm dentro de vocês ao longo do processo do fluxo. Por exemplo, o que geralmente aparece? Pessoas com crença de não merecimento, pessoas com crença de que o que fala não tem valor. A partir do momento que eu tenho essa crença de que o que eu falo não tem valor, isso vale dentro de casa, porque às vezes as pessoas entendem, a gente vai trabalhar a comunicação em falar em público. Só que entendam o público, e é muito importante que vocês entendam o público, como podem ser 2 pessoas, podem ser 100, podem ser 500. A origem desse bloqueio em relação à comunicação, que eu nem gosto de chamar de medo, para alguns chega a esse ponto do medo, mas qualquer bloqueio que nos atrapalhe já é uma barreira que eu coloco. A origem desse bloqueio, desse medo, vem do mesmo lugar, seja entre 2 pessoas ou entre 500. Algum tipo de crença que eu criei que faz com que eu entenda que eu me expressar, que eu me colocar, que eu me expor, pode ser que falar dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo, pode ser fazer uma palestra em público, pode ser colocar uma ideia durante uma reunião de trabalho. O programa emocional que roda dentro de mim é que está fazendo eu entender que isso é algo arriscado. Porque se a gente for entender, o medo, por exemplo, ele é uma emoção de alerta, certo? Toda vez que eu me exponho àquela situação, uma situação de perigo, por exemplo, né? Toda vez que eu me exponho àquela situação perigosa, dispara um alerta dentro de mim, dizendo, opa, perigo, perigo, perigo. E o que define se uma situação é perigosa ou não? Vamos ver, coloquem aqui.
do chat ao lado. Quem tem ideia? O que define se uma situação é perigosa ou não? Vamos lá, quem arrisca? Medo, Fabiola, mas o que define se eu sinto medo diante daquela situação? Riscos, muito bem, Vini. O Vini já é coach, aí tá, né, Vini, maravilhoso. Exatamente. A minha percepção sobre isso, é o significado que eu dei sobre isso. Por exemplo, muito fácil para todo mundo entender. Meu sobrinho, de 1 ano e 10 meses, coisa mais linda. Ele chega aqui em casa, no fogão aqui de casa, pertinho, e ele vai lá, tranquilamente. Por quê? Ele não tem esse significado ainda, esse registro de que chegar perto de um fogão é algo perigoso, que ele pode se queimar, que ele pode se machucar. Então, até que ou ele se queime, ele se machuque, ou que alguém ensine para ele, os pais ou alguém próximo, ele vai continuar fazendo isso, porque ele não desenvolveu esse significado ainda. Muito bem, as experiências anteriores que acabaram criando essas crenças limitantes. Exatamente, Helena. Helena já foi aluna do Fluxo, já se trabalhou bastante nesse sentido. Já vou abrir já para alguns de vocês as câmeras para vocês tentarem compartilhar um pouquinho, se vocês já conseguem começar a identificar algumas crenças que podem estar limitando a vida de vocês. E por que essas crenças são criadas? Como elas são criadas, na verdade? Como eu falei, principalmente até 7 anos de idade, ali, principalmente com tudo que a gente escuta, que a gente percebe, que a gente presencia, que a gente vê. Então, se você foi uma criança que escutava muito quando era criança, cala a boca, o que você fala, fica quieto, você só fala besteira. Ou se você tinha muito intolerância ao erro dentro de casa, por exemplo, dentro da minha casa. Meus pais são incríveis, mas... Peraí, tem alguém aqui falando aí. Gente que está entrando agora, a favor, fechar o microfone, tá? Dentro da minha casa, por exemplo, meus pais extremamente amorosos, incríveis, mas existia uma intolerância ao erro bastante grande lá dentro. Eu lembro claramente, lá em casa, se caísse um grão de arroz para fora do prato, sabe? Já dava um desconfortozinho ali, já tinha um olhar. Então, isso tudo vai criando registros dentro da gente. Opa, eu posso errar. Opa, eu só falo besteira, porque imagina. A atratividade da carreira e a formação desses professores. Tem gente com áudio aberto aí. Por favor, quem está com áudio aberto aí, se perceber, né, vamos resolver para as próximas aulas, tá, gente? Peço desculpas aí. Mas, imagina, você está escutando muitas vezes as pessoas mais próximas a você, seus pais, ou pessoas que fizeram essa figura. Ou então você tem que entender a ausência dessas figuras, o que significou para você. Pode significar abandono, pode significar rejeição. Isso tudo tem desdobramento da forma que você se comunica. Então, por isso que eu trabalho tanto comunicação com autoconhecimento. Que eu preciso fazer esse mergulho em mim para entender o que está rodando. E a partir do momento que eu faço esse mergulho, que eu entendo o que está rodando, eu consigo fazer escolhas mais conscientes. Faz sentido para vocês? Está todo mundo acompanhando até aqui? Quero abrir a câmera para alguém aqui já compartilhar alguma percepção, se já consegue identificar alguma coisa, uma possível crença aí que venha limitando, que venha bloqueando, impedindo essa possibilidade de se comunicar melhor. Quem quer contar um pouquinho alguma coisa aqui para a gente? É tão importante a gente ouvir o outro, tá, gente? Isso é muito legal ganhar essa consciência, o quanto a gente aprende escutando o outro. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. 2 pessoas já levantaram a mão aqui. Quem quer falar? Vamos lá. Tá. Tá. Vou abrir a câmera para você. Tá. Opa. Aqui, chat. Vamos lá. T-H-A-A-A. O que você quer compartilhar com a gente aqui? Espera aí que não está abrindo aqui. Você está escutando aí, tá? Vamos lá. Espera aí, deixa eu abrir o seu áudio aqui. Não consegui abrir. Desculpa. Alguém aqui que tenha que esteja com um pouquinho mais de... Tá, você está aí escutando?
Outra pessoa. Ó, como vocês estão... Você está comigo? Você está aqui? Opa, vou abrir aqui para você, querida. Acho que agora vai. Pode falar. Ah, eu não consigo. Olha, Não dá. é, É, eu tenho medo de falar em público, de dirigir. É uma tá. coisa que não consigo. Eu perco muitas coisas, né? Assim, de não conseguir me locomover. Me limita muito, né? Ah, imagino. Eu estou fazendo terapia para ver se consigo, né? Tá. É pra ter- Tá. Como é seu nome, tá? Seu apelido como é seu nome? É, Thalita. Thalita, escutando um pouquinho que eu tava colocando aqui para vocês. Você já consegue começar a intuir, pelo menos, claro que é muito cedo, né? É uma primeira conversa. Ao longo do processo a gente vai fazer um mergulho muito mais profundo, mas você já consegue intuir, baseado no que a gente conversou até aqui, de onde possa... Oi? Aí eu liguei para vocês, eu liguei para você, e aí liguei para todo mundo. Não sei. Oi? Perdão? Eu não sei. Acredito que pela terapia, pelo que eu tenho feito, ela diz que eu não me sinto merecedora, sabe? É como se eu não me sinta merecedora mesmo, né? Sim, é muito comum, Thalita, é muito comum em relação à comunicação, e você já está dando dois passos muito importantes aí. Eu quero e te convido a reconhecer isso. Isso é uma coisa muito importante ao longo do processo, do fluxo, a gente começar a reconhecer um pouquinho as conquistas, viu, Thalita? Porque a gente geralmente anda com um chicotinho, né? Onde a gente só olha porque a gente não tem, porque a gente não conquistou ainda. Então, isso que eu estou falando não vale só para ela, para todos nós. A gente começa a fazer esse exercício de generosidade ao longo de qualquer processo da vida com a gente. Porque você tem duas conquistas muito grandes aí. Primeiro, você ter esse ganho de consciência, de você dar esse passo. O primeiro passo para a gente entrar num processo de transformação, de querer se transformar, é reconhecer a nossa limitação. E isso que você trouxe de crença de não merecimento, ao longo do processo a gente busca entender um pouco mais de onde possa vir isso, porque muitas dessas crenças elas estão no nosso inconsciente, viu, Thalita, para todos aqui. A gente não tem nem ideia de onde elas vêm, né? Então, são crenças de uma criança ferida, como a gente diz muitas vezes, para quem não é familiarizado com esse universo do autoconhecimento, são nossas crenças mais antigas que estão lá, rodando dentro da gente. Histórias de... Oi? Eu acho que os pais também, né? Meu pai era muito machista, a gente não podia brincar, não podia gritar. Eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar atenção como cria nossos filhos, né? Sim, sem dúvida, é uma responsabilidade muito grande. E olha que Totalmente. legal, olha quanta percepção isso você está trazendo aí. Tolerância ao erro, Sim. né? Como uma criação muito dura. Então, para pensar o quanto isso impacta na sua comunicação, porque falar, a gente se expor, a gente permitir que a nossa voz ocupe o nosso lugar, né? Se expressar, você ir contra muito disso tudo que talvez possivelmente esteja dentro de você, não é? Porque a forma que você criou, que você relacionou em relação à comunicação, de intolerância ao erro, o não merecimento é algo muito comum e é uma das barreiras mais potentes no pior sentido dessa palavra, porque a partir do momento que eu não me sinto merecedor, isso está diretamente ligado com prosperidade. Nossa querida Tássia aqui, isso está ligado à forma que eu me comunico, porque se eu não me sinto merecedor, digno de me comunicar, de me expressar, de falar das minhas emoções, ou de assumir um lugar público. Percebe que quando eu vou para público, o público é um lugar extremamente nobre.
quando falar em público, dar uma palestra, por exemplo, abrir uma câmera e falar, de compartilhar um conteúdo. Oi? Não consigo. Então, Reunião de pais do colégio da minha filha, várias situações, assim, eu não consigo. eu compreendo. E é muito comum, Thalita. Meu convite é para você começar a olhar com isso, olhar para isso e todos vocês aqui com leveza, porque um dos primeiros pontos é a gente começar a permitir deixar para trás o que não nos serve mais. Né? É a nossa história de vida, né? Todos nós temos limitações, todos nós, todos. Eu luto diariamente contra as minhas, mas é muito importante a gente entender que a nossa mente pode e deve ser treinada, a nossa alma, nosso espírito também. E um dos pontos mais importantes é olhar com generosidade para essas minhas dores e dizer para essas minhas dores que elas não me servem mais. É quase não, a gente vai criando camadas ao longo da vida para nos protegermos. Todas essas camadas que a gente cria são única e exclusivamente para nossa proteção. Por algum machucado, por alguma ferida que eu já senti dentro de mim. Então, por não querer repetir esta ferida, essa dor novamente, eu crio uma camada de proteção. Todo mundo consegue perceber isso. E a partir do momento que eu crio essa camada de proteção, eu não permito entrar num canal de comunicação com as pessoas. É como se eu criasse uma nuvem imaginária entre mim e o mundo. Né? Essa nuvem imaginária não permite que a gente se conecte a outro ser humano. Que a comunicação flua, que o amor flua, que toda e qualquer emoção flua. Porque esse canal de comunicação entre mim e um outro ser humano é por onde tudo acontece. A magia da vida acontece. Eu preciso entender que camadas eu coloquei em mim para eu começar a tirar elas. Olhar para elas e dizer, você me serviu até aqui. Você me protegeu até aqui. Mas agora eu não preciso mais de você. E se permitir. Estou falando para todo mundo. É se permitir se olhar de uma forma diferente. E um passo muito importante para todos nós, quando a gente quer entender a necessidade de uma mudança, e a gente faz muito ao longo dessa jornada do fluxo, é entender principalmente que perdas eu venho tendo na minha vida. Porque o ser humano, a gente só faz escolhas para a nossa vida por 2 critérios. O primeiro é para a gente fugir da dor, e o segundo é para a gente ir em busca de prazer. Só que se eu não paro para olhar o tamanho da minha dor, o que eu estou dizendo com isso? O tamanho das perdas que eu venho tendo na minha vida em função dos meus comportamentos, sejam eles quais forem. Se eu não paro para olhar, se eu não coloco uma lupa nas minhas perdas, o tamanho da minha dor de uma forma consciente, olho para elas de uma forma consciente, eu não vou fazer escolhas mais conscientes, mais racionais para fugir dessa dor. Eu vou passar a vida num automático. Eu vou vivendo, eu vou vivendo, eu vou vivendo. Então, eu estou no automático há muito tempo, empurrando com a barriga, e eu vou fazer 40 anos, eu não consigo mais, eu não posso viver desse jeito. Que bom, Thalita, mas olha, o convite que eu te faço e para outras pessoas que estejam nesse momento, e é um presente ouvir você falar isso, e eu te convido a ver isso como um presente, porque tem pessoas que chegam aos 40 anos e nunca se tem a oportunidade de parar para se olhar. E vão passar a vida inteira vivendo no automático. E talvez vão passar a vida inteira vivendo uma vida talvez com não tanto sentido e não sendo realmente o que elas gostariam de ser. E a forma que a gente se comunica está diretamente ligado à felicidade. Hoje, só para vocês entenderem, hoje eu estou indo para a minha 7ª turma do fluxo presencial, já todas esgotadas, felizmente. E eu não tenho a menor dúvida que a nossa comunicação está diretamente ligada à nossa felicidade. Primeiro, a comunicação interna, minha comigo mesmo, que começa aí. Por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante dentro da comunicação, porque eu preciso melhorar primeiro a minha comunicação interna. Porque a primeira pessoa que escuta tudo que eu falo e penso sou eu. Pensem nisso. Tudo que eu falo e penso sou eu que escuto primeiro. Então, eu preciso fazer essa limpeza interna. O que está
Que ruídos tem aqui dentro de mim que estão me impedindo de viver a vida que eu quero, de ser uma pessoa mais feliz, de me comunicar da maneira que eu gostaria. Seja para 500 pessoas numa palestra ou para 2 pessoas dentro da minha casa, com as pessoas que eu amo. Conseguem ver sentido da importância da comunicação? Como a comunicação é base da nossa vida. Só que a gente não para entender isso. E num segundo momento, para nos impulsionar, olha que lindo, viu, Thalita? Pessoas aqui te dando parabéns por você compartilhar isso, expor a sua vulnerabilidade. Flávia trouxe um ponto fundamental. O ser humano, a gente vive num mundo muito de super-heróis, não é? A sociedade nos exige hoje sermos super-heróis. E cada vez eu tenho mais certeza, ao longo desses 2 anos que eu venho nesse processo de autoconhecimento, que a beleza do ser humano, ele se conecta na vulnerabilidade. Quando eu reconheço, espera que entrou mais alguém aqui com barulho. Fala, Gui, tudo bem? Bem-vindo, querido. Quando eu reconheço a minha vulnerabilidade, eu reconheço a vulnerabilidade no outro. É aí que o ser humano se conecta de verdade. A gente se desarma, a gente se desfaz por um instante de todas essas camadas que eu criei aqui para me proteger. E aí eu me reconheço no outro ser humano. Tem uma meditação que eu gosto muito de escutar, que tem muito a ver com comunicação, e é um ponto que eu já quero entrar com vocês, que diz que quando olhamos o outro com os olhos do coração, reconhecemos o parentesco das nossas almas. Uau. Quando olhamos o outro com os olhos do coração, reconhecemos o parentesco das nossas almas. Isso é de uma potência, porque aí dentro tem vulnerabilidade, né? Aí dentro tem me desprender do meu julgamento. A partir do momento que eu me desprendo do meu julgamento, eu me permito me comunicar com o outro de uma maneira muito mais verdadeira e muito mais sensível, muito mais conectado, porque eu entendo que o outro tem dores, todos nós temos. Estamos em 72 pessoas aqui nessa sala nesse momento. Tenho certeza que todos nós temos algumas dores a serem cuidadas aqui dentro. Isso faz parte da natureza do ser humano, só que a gente vive num mundo, a gente não conversa sobre isso. Alguma vez aqui, algum professor já perguntou para vocês como vocês estavam se sentindo na escola? Dificilmente. Geralmente a nota, a cobrança, é tudo para resultado. A gente não para olhar para as nossas emoções. Só que chega uma hora que o calo aperta, né? Por isso que é tão importante esse processo de autoconhecimento, para a gente limpar. Vai limpando. Quem sou eu? Vamos tirar as camadas, vamos tirar os excessos. E aí eu começo a olhar a minha essência. E aí a essência do ser humano é muito bonita, quando eu tiro tudo isso. E falo isso por mim, porque eu tive que tirar muita camada até conseguir estar dando essa aula aqui para vocês hoje. Eu lutei com muitas sombras minhas também. E digo sombras para quem não é familiarizado com esse termo. Todos nós somos feitos de luz e de sombra. De um lado lindo, luz, e de um lado sombra. É a dualidade da vida. E se a gente não acolhe a nossa sombra, se a gente não entende que sombras a gente carrega, elas ficam nos assombrando. E a partir do momento que eu acolho elas, e ao longo do processo do fluxo a gente faz isso, a gente olha para essa criança ferida. E eu entendo o que está me atrapalhando. E aí eu acolho. Então eu falo, olha, agora quem vai entrar em ação é o adulto. Não é mais essa criança ferida. Só que eu não sei que ferida é essa que tem nessa criança, eu vivo num looping. Entende? Faz sentido para vocês? Até aqui, alguém quer compartilhar alguma coisa? Obrigado, tá, Thalita, pela sua verdade, antes de mais nada. E você já deu um grande passo. Reconheça isso, esse grande passo que você já deu para você. É com você esse reconhecimento. E a gente vai seguir o processo, tá? Todo mundo consegue entender a importância desse processo de parar para se olhar, de autoconhecimento, de se entender? Sim, essa capa de proteção, exatamente isso. É uma capa. Você está pedindo para eu falar um pouquinho mais sobre ela. Eu vou falar. Espera aí que tem mais alguém aqui que entrou que está com o microfone aberto. Eu vou aprender, tá, gente? Até quarta-feira, que vai ser a nossa primeira aula oficial.
Eu vou aprender a mexer nisso tudo, porque minha equipe técnica vai me ajudar de suporte. Mas Fê, ali na setinha embaixo do som, tem uma setinha para cima. Se você clicar ali, ele não deixa desabilitar todos? Bem no canto esquerdo embaixo. canto esquerdo embaixo, mute. Vamos ver. Então, tá. Ele tem, pela vez que eu usei, tinha uma opção nessa setinha que você desabilitava todos os áudios. Ah, tá. Bom, não achei aqui, gente. Então, vou pedir a colaboração de vocês todos. Você como anfitrião, se você for ali do lado em participantes, aí debaixo de participantes tem ali, ó, desativar o som de todos, se eu não me engano. Gerenciar participantes. Mute todo mundo. Muito bem, querido. Agora achei. Obrigado, Vini. Agora não é nada pessoal, tá? Mas eu vou silenciá-los para o nosso andamento. Então, vamos continuar aqui. Continuem colocando os comentários de vocês aqui no nosso chat. Obrigado, Vini. Muito bem. Aninha, participante, subiu. Perfeito. Tá ótimo. Todo mundo agora está silenciado. Então, é justamente isso que teve alguém aqui que pediu para falar um pouquinho mais. São essas camadas, essas capas de proteção. São muros que a gente vai colocando entre a gente e um outro ser humano. Então, se eu passei por uma dor muito grande, por exemplo, abuso sexual, só para vocês terem uma noção de quanto isso está diretamente ligado com a nossa comunicação. Toda a turma do fluxo tem alguém que passou por esse processo. É muito mais comum do que a gente imagina. Só que a gente não fala sobre isso na nossa sociedade. A partir do momento que eu passo por um abuso, que é uma dor muito forte, capaz de lacerar a vida de alguém aí, com impactos que só quem vive consegue dimensionar. Inclusive, ontem tive a honra de fazer uma live com a Dawn Watson. Para quem conhece o trabalho dela, tem um trabalho lindo de cura em relação a esse tipo de processo. Ela passou por isso na vida dela. Tem um trabalho lindo de ressignificação e cura. Uma pessoa que passou por uma dor muito forte, como o abuso, essa pessoa, geralmente, as capas que vocês perguntaram aqui, ela vai criar uma capa de proteção muito forte. Então, essa pessoa, ela vai querer, se for uma mulher, muitas vezes, que homens não cheguem muito perto. Então, ela tem tendência a ganhar sobrepeso, porque uma barreira de gordura acaba virando uma capa de proteção. Ela tende a se masculinizar. Não estou dizendo que todas vão fazer isso, tá? Só para a gente entender que capas são essas, para trazer exemplos para vocês. Ela vai se masculinizar, usar cabelo curto, roupas mais masculinas. Por quê? Não quer que ninguém chegue perto. Para ter o risco dela viver essa violência de novo. Pessoas que passaram por abuso muitas vezes carregam culpa. Elas são vítimas sim, mas muitas vezes elas se sentem culpadas por aquilo. Elas carregam sensação de não merecimento. Eu passei por uma dor tão profunda, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser amada. E isso se traduz também na forma de se comunicar. Percebe? Porque se eu tenho não merecimento, se eu carrego culpa e não merecimento andam de mãos dadas. Eu não sou merecedor de comunicar, de falar das minhas emoções, dos meus sentimentos para as pessoas, e público, então, nem pensar. Então, às vezes, tem esse software rodando dentro da gente. É importante, e pessoas que passaram por situações como muito fortes, muitas vezes elas engoliram muita coisa. Elas tiveram que silenciar, porque, mais desenvolvendo um pouco o abuso, muitas vezes quem passou por abuso foi tentar contar para alguém e a pessoa não acreditou. Isso é muito comum. Então, essa pessoa carrega, ela silencia para o resto da vida. E isso se traduz aqui no chakra dela. As pessoas, quando elas vêm para o meu curso e passaram por essa situação, independente do que você acredita, tá? A sua energia fica travada ali. Então, essas pessoas, elas, dias antes da semana do curso, geralmente elas começam a sentir aqui a voz embargando, porque você vai romper aquilo. Você vai romper aquela barreira de comunicação. Então, a partir do momento que você solta aquilo, destrava uma vida, muitas vezes. Então, comunicação, por isso que é tão importante esse processo de autoconhecimento. Faz sentido para vocês? A comunicação está diretamente ligada à minha história de vida. Tá? Por exemplo, pessoas... Vira e mexe tem em turma de fluxo pessoas que têm questões com hierarquia.
algumas pessoas que vieram de histórico familiar muito simples. Eram pessoas que tiveram uma vida muito simples, que se relacionavam, que eram impedidas de se relacionar com pessoas hierarquicamente acima. Então, essa pessoa cria um bloqueio, uma crença, isso lá na criança, tá? Estamos falando lá atrás. Escutava, ó, você não chega muito perto, a gente é rica, é filho do patrão, não chega lá. Então, essa pessoa desenvolve uma crença de que quem está acima não posso me comunicar. Isso é fato, tá, gente? Isso eu já vi algumas vezes. E aí, se eu desenvolvo essa crença, eu não vou. Está rodando dentro de mim. Então, toda vez que eu chego perto de alguém que hierarquicamente está acima de mim, eu tremo. O meu alerta, lembra que a gente falou? O significado que eu dei? O meu alerta soa. Então, a gente precisa reconhecer, fazer esse mergulho para entender o que está rodando dentro de mim. Faz sentido para vocês? Sim? Todo mundo acompanhando até aqui? Subindo aqui para ver os comentários de vocês aqui, para ir compartilhando um pouco mais. Está todo sentido. Que bom. Exatamente, Gislaine. Às vezes não é impedido por outros, mas nós próprios nos sabotamos, porque é justamente isso. É o significado. A gente está tão identificado com as nossas crenças, de uma forma tão potente, que a gente acredita de verdade que a gente é as nossas crenças. A gente não consegue ver além daquilo. Porque, imagina, uma vida inteira vivendo assim. Só que a gente precisa começar esse processo de desconstrução. Por isso que eu falei para a Thalita, é um presente que você está tendo na vida. De reconhecer isso. Senão, muitas vezes, se eu não tivesse parado para fazer isso 2 anos atrás, eu não estaria aqui. Porque, imagina, só para vocês entenderem. Eu estava com o emprego dos sonhos, trabalhando, que alguns me conhecem aqui, no meu trabalho na Globo, 10 anos que eu estou lá já, um repórter, um lugar, salário bom, um lugar desejado por muitas pessoas, e de repente eu me vi sentado aqui no sofá de casa, olhando, falei, nossa, o que está acontecendo? A vida está meio morna, sabe, tudo meio assim. Estava faltando propósito na minha vida. Estava faltando, e por que eu não conseguia entender o meu propósito de vida? Algo que me desse um pouco mais brilho. Porque existia um ruído de comunicação aqui, entre mim e a minha alma, a minha essência, o meu coração. Que é justamente esse ruído todo que a gente está falando aqui. Por esse histórico familiar, por essas crenças, por tudo que a gente vem carregando. Então, eu precisei começar esse processo de limpeza e desconstruindo tudo isso. Aí, quando começou a clarear, opa, quem sou eu? Quem é o Felipe? E é isso. A minha forma de me comunicar hoje é completamente diferente. Isso é um ponto muito importante que a gente trabalha ao longo do fluxo. Comunicação não é sobre mim, tá? Já peguem isso para a vida de vocês. Comunicação não é sobre o Felipe, sobre o Alexandre, sobre a Gislaine, sobre a Tassiana aqui. Comunicação é sobre o outro. É o que eu vim aqui comunicar nesse mundo. Sejam meus sentimentos para as pessoas que eu quero demonstrar afeto para elas, seja numa plateia, num público lá que eu vou entregar algum conteúdo. Agora, vou dar um exemplo para vocês. Semana retrasada, o Obama esteve aqui no Brasil, fez um discurso, uma palestra em São Paulo, e ele contou que na época ele é um comunicador incrível, se treinou muito, ele conta isso, quanto ele se treinou para ser um grande comunicador hoje em dia. Mas o ponto que eu quero dividir com vocês é que ele contou que na época da faculdade ele ficou extremamente insatisfeito com o discurso que ele fez no campus. E aí chegou desabafando com a professora, não foi legal, minha performance não foi legal. E ela, genial, ela falou para ele assim, Obama, você deveria estar muito mais preocupado com a causa que você está defendendo do que com a sua performance. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Comunicação não é sobre mim, sobre o meu ego, mas sim o que eu estou entregando para as pessoas. E eu trabalho muito dessa forma, a comunicação. Um dos momentos muito significativos da jornada do fluxo é trazer consciência sobre a forma que eu estou entregando a minha comunicação. É de qualquer jeito? Está voltada para mim o tempo todo? Que tipo de pensamentos eu estou alimentando? Essa hora de que tudo que a gente foca expande. Eu posso alimentar pensamentos legais que vão me ajudar na hora de uma apresentação. Que legal, poxa, estou dando o meu melhor.
Se eu errar, tá tudo bem. Se as coisas não saírem exatamente como eu imaginei, tá tudo bem. Da próxima vez eu penso como eu posso fazer diferente. Uma série de outras técnicas que eu trabalho com vocês. Ou eu posso dizer, caramba, que saco. Nossa, tá tudo errado. Olha, eu perdi o controle. As coisas não estão saindo exatamente. Errei. E aí, a partir do momento que eu escolho esse tipo de pensamento, que sou eu que estou escolhendo, o efeito que isso tem em mim. Porque pensamento, né, gera uma emoção que gera uma fisiologia, uma resposta fisiológica no meu corpo. Se eu estou escolhendo pensamentos que me ajudam, meu corpo vai responder a isso. Agora, se eu estou escolhendo pensamentos que me derrubam, como meu corpo vai reagir? E quem está escolhendo esse pensamento? Todo mundo levanta a mãozinha aí, vai. Só que a gente não para refletir isso. A gente vai no automático. Todas as áreas da nossa vida. Então é muito importante parar para entender isso. Entende? Vamos ver o que estão falando aqui. Ó. Cristiane, muito profundo, fiquei até emocionada. Olha que legal. Tenho muita dificuldade ao me comunicar. Sempre acredito que todos são melhores, mais inteligentes, que eu não sou capaz ou merecedora. Olha que incrível você primeiro colocar a sua verdade. Obrigado mais uma vez. Isso é vulnerabilidade, como a gente já falou, isso é incrível. A beleza do ser humano está na vulnerabilidade. E reconhecer isso. E começar a se permitir abandonar isso, Cristiane. Começar a se ver como capaz, começar a se ver como merecedora. E dando um passinho depois do outro. Sabe? Uma reflexão que eu sempre trago para as pessoas, não é que vai acontecer uma mágica, vai acontecer um trabalho muito potente, sem dúvida, mas é um passo depois do outro. E hoje eu tenho absoluta certeza, assim, tenho a menor dúvida de que quando a gente dá um passo alinhado com a nossa verdade, com uma intenção verdadeira em relação a gente, o universo dá o segundo passo. Então é muito evidente isso, quando a gente está imbuído de uma intenção, principalmente uma intenção legal com a gente, legal com o mundo, porque o ser humano veio aqui independente da sua crença, mas eu fico muito à vontade para falar disso hoje, porque esse sou eu, isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante ao longo da jornada do fluxo. Quem sou eu? O que eu gosto de comunicar? Você não tem... A gente não precisa comunicar a mesma coisa, mas eu preciso entender qual é a minha verdade. Eu, por exemplo, hoje sou um cara que para mim é muito importante falar de espiritualidade, de conexão com o universo, de propósito de vida. Isso é algo que me movimenta. Então, durante o meu curso, isso eu estou falando porque é para vocês refletirem também, que às vezes eu vejo eu não sei quantos, talvez alguns de vocês aqui trabalhem com cuidar do outro, né? Sejam coaches, psicólogos, terapeutas. Muitas vezes, quando a gente não está tão alinhado com a nossa verdade, quando a gente não aceita verdadeiramente quem a gente é, a gente evita de se comunicar verdadeiramente com a gente e com o outro. E aí não conecta com as pessoas. Isso foi uma grande lição que eu aprendi durante esse processo todo aqui, que eu venho já turma após turma do fluxo, e aqui no online vai ter essa mesma dinâmica. A gente tem que ser a gente, porque alinhar a nossa verdade é fundamental. E isso vai me permitir com que eu me comunique com muito mais fluidez, que eu entre num fluxo de comunicação. A partir do momento que eu alinho a minha verdade e que eu experimento um estado de presença, esse é um outro ponto. O Thiago está trazendo aqui um ponto bem legal. As oportunidades passam por nos calaram. Logo, alguém com mais coragem de se expor abraça essa oportunidade na nossa frente e nos frustramos. Maravilhoso você trazer isso, Thiago. É muito isso. Muitas vezes a diferença de quem está prosperando, quem está fazendo sucesso, quem está dando certo, é porque está agindo, está simplesmente fazendo. Com medo mesmo. Vocês acham, vou abrir aqui para vocês acham que quando eu pensei no fluxo 4 meses atrás, 5 meses atrás, quando eu comecei esse processo, esse sucesso, graças a Deus é um sucesso,
o projeto. Você acha que eu não fiquei com medo? Você acha que eu estava, vai ser incrível, tenho certeza do resultado que eu vou entregar? Não, gente. Mas vamos lá, vou dar o meu melhor, vou me jogar. Eu me joguei, acordava 3 horas antes todos os dias, era 6 horas da manhã, eu estava sentado na frente do meu computador porque eu precisava me dedicar. Vida dupla, repórter, continuando trabalhando, mas eu queria entregar algo de muita qualidade para as pessoas, é o meu compromisso com vocês. Então eu sentava, acordava 3 horas antes, com medo, fui para minha primeira turma não tendo noção do que ia ser o processo. Mas hoje eu tenho certeza absoluta, e isso é uma outra reflexão que eu proponho durante o processo do fluxo. Quando eu tenho uma intenção verdadeira, alinhada comigo, com a minha verdade, e eu coloco uma ação que tem um propósito maior, eu recebo uma graça. E aqui eu não estou falando graça independente da sua fé, tá? Mas se eu tenho uma intenção verdadeira, eu ajo. Porque se eu tiver só uma intenção e não agir, vai acontecer alguma coisa? Não, certo? Se eu tiver só uma ação sem uma intenção verdadeira, por mais que eu possa ter uma graça, essa graça não é perene, porque não vem de uma intenção verdadeira que me alimente. E isso está diretamente ligado à comunicação, tá? Isso aqui é só uma reflexão para a gente, porque está diretamente ligado em relação ao que eu estou escolhendo me comunicar. Não é? E aí vale para dentro com as pessoas que eu amo no meu dia. Isso é profundo, Ana Lu, sem dúvida, meu amor. Sem dúvida, Ana Lu também, aluna querida do Fluxo. Um case de sucesso maravilhoso. Desabrochou para a vida, coisa mais linda. Já era maravilhosa, ficou ainda mais maravilhosa. Então é muito importante esse alinhamento, né? Com a minha verdade, com a minha intenção, com a minha ação e a minha graça. E a minha comunicação está diretamente ligado a isso. Então, tudo isso a gente trabalha ao longo do fluxo. Trazendo um pouquinho mais dos pilares assim, desse processo, a gente trabalha muita percepção também. Trabalha muita escuta. Porque a comunicação, muita gente acha que comunicação é só falar. Né? Eu falo muito. A gente tem uma boca e 2 ouvidos. Né? A comunicação, ela começa na escuta, no silêncio, muitas vezes. A gente está tão, pelo excesso de pensamento, o nosso ego, a gente está tão na gente, a gente não faz esse exercício de se conectar com o outro, e eu não permito que esse espaço de comunicação, percebem que é como se fosse um canal. Sofia, querida, você trouxe, parece que eu sempre que tenho que estar bem para todos. Isso é uma reflexão que a Mariela falou aqui, que incrível. Mari, querida, eu fiz o fluxo há 2 semanas e super recomendo, já estou colhendo bons frutos. Mariela, foi um caso lindo também. Muita gente, é um processo muito bonito. Com certeza que vem uma trajetória cada vez mais alinhada com a sua verdade, né, Mari? Foi esse trabalho que a gente fez lá, que todos nós temos camadas, não é? Essa reflexão que a Sofia trouxe de necessidade de estar sempre bem, não, a gente tem que se acolher muitas vezes, né? Se a gente está num momento, eu vejo muito isso, a gente trabalha umas ferramentas de rapport também, que é um recurso muito legal de comunicação, de conexão com o outro, e para esse ponto de acolhimento é muito legal, porque dentro das nossas famílias isso acontece muito, a gente chega, muitas vezes pai, mãe, quer chegar e querer resolver a vida do filho. Vem cá, vamos. Chega atropelando muitas vezes a comunicação. E muitas vezes, pegando isso que a Sofia está trazendo, de que eu não estou bem às vezes. Às vezes eu só quero ficar em silêncio. O silêncio faz parte também. O silêncio também é comunicação. Então, às vezes, na tentativa de resolver, só que a gente está querendo resolver diante da nossa... Exatamente, chega piorando a situação, Alexandre. A gente quer resolver diante da nossa perspectiva, muitas vezes. Só que não é exatamente a perspectiva do outro. E aí eu atropelo, porque eu não estou escutando. Eu não criei este canal de comunicação. Eu não abri aqui, o fluxo de troca. Então, isso tudo é muito importante. Isso faz uma diferença enorme quando vocês
começarem a implementar essas ferramentas. Eu não gosto muito dessa palavra, mas são ferramentas, porque é ganhar consciência sobre isso. Opa, tem uma dinâmica que a gente faz lá no fluxo presencial, eu vou trazer para vocês online, ela filmada para vocês entenderem, isso vai ser legal, tá? Ao longo das aulas. Eu vou contar um pouquinho como vai ser o processo aí, caso vocês queiram continuar aí nesse processo de desenvolvimento. Eu vou trazer para tentar proporcionar para vocês a experiência mais parecida possível com a presencial, né? Tem algumas dinâmicas que eu vou trazer para vocês filmadas, para vocês entenderem do que eu estou falando e dá bem para perceber o que é, principalmente essa parte de percepção da comunicação. É muito interessante. Vou trazer também alguns vídeos para vocês entenderem de alguns alunos que dá para entender muito bem essas percepções em relação à qualidade. Eles no primeiro momento, eles no primeiro dia e eles no segundo dia, quando eles começaram a trazer essa consciência, tá? Essas percepções que eu vou trabalhar com vocês ao longo do processo, para vocês, como vocês não vão ter a oportunidade de praticar aqui na tela, né? Vocês vão ter a oportunidade de praticar fora daqui na vida de vocês, mas só para ilustrar para vocês o que eu tô falando e dá para entender bastante, porque são viradinhas de chave, sabe? Que você vai dando ao longo do processo. Você fala, nossa, a comunicação é isso. Nossa, a comunicação é isso. Isso é uma coisa que eu escuto muito, assim, das pessoas que passam pelo processo do fluxo, que não tinham essa consciência mesmo do que é uma comunicação de verdade, conectada com o outro. Comunicação é se conectar com as outras pessoas e abrir esse canal, né? Então, é muito bonito, assim. E também a gente tem técnicas de oratória também, só para vocês entenderem um pouquinho da estrutura do processo, já começando a falar um pouquinho. E o Tiagão, que fez o fluxo, são surpreendentes as mudanças no processo do fluxo de um dia para o outro. Então, a gente entra depois. Primeiro, são 3 grandes momentos do fluxo. Primeiro, esse trabalho emocional bastante consistente, porque se eu não fizer esse trabalho emocional, a analogia que eu uso é como se eu quisesse plantar num terreno que não está cuidado, um terreno que está doente, né, que não está fértil. Então, eu preciso ir lá limpar esse terreno, adubar ele, cuidar dele, para que eu possa plantar sementes mais, né, e o resultado dessas sementes seja mais frondoso. Gosto dessa palavra meio fora de moda, mas eu gosto. Então, eu preciso cuidar desse terreno emocional primeiro. Já um pouco de tudo isso que a gente falou aqui. Então, a gente vai lá, a gente vai olhar para a história de vida de vocês, o que tem aí dentro que possa estar atrapalhando, né? Bloqueando essa liberdade de eu experimentar a liberdade de me comunicar. Acho que o grande objetivo de todos que vêm até o fluxo é experimentar a liberdade de se comunicar, que pode e deve ser leve. Só que eu preciso ir trabalhar para conquistar isso, né? Porque às vezes eu não sei muito bem para onde chegar, né? Então precisa limpar essas camadas todas. Então, nesse primeiro momento, vão ser... Vai lá, Vini. Vini vai iniciar a live dele. Obrigado, querido. Vai lá. Vini também está no caminho super bonito aí, fez transição de carreira. Muito legal, muito orgulho de você, meu querido. Tô sempre na torcida, viu? Voa alto aí. Muito legal. Bom, né, de torcer pelos amigos e colegas de missão. Quando a gente emana isso, a gente só recebe de volta. E muito legal. Então, esse trabalho emocional tem que acontecer de uma forma consistente, porque senão os resultados que eu tenho em relação à minha comunicação em público ou em público menor não são tão consistentes. Você pode... Esse curso, o fluxo, essa jornada, não é um curso de oratória de comunicação tradicional. Se você quiser fazer um desses, você vai ser feliz, você vai ter outro tipo de resultado. Mas o que eu proponho aqui é algo diferente, mais profundo, para você ter um resultado mais consistente, olhando para as nossas emoções. Que senão, quantas vezes eu chego lá, eu fico na forma do que fazer durante uma apresentação, o que eu quero... Começo lá, chego, me preparo, tá tudo certo, chego antes, domino o conteúdo e a coisa não sai como eu imaginei. Por quê? É o emocional
me derrubando. É ele que está rodando ali dentro e me desestabilizando. Então, por isso que é tão importante esse trabalho, esse terreno emocional, para que eu tenha um resultado mais consistente. Então, a gente faz isso com bastante intensidade, mas com muito cuidado. É algo que é muito primordial para mim. Eu respeito a história de vida e a limitação de cada um. Então, eu sempre tenho nas minhas turmas pessoas que não conseguem... A Karen, desculpa a ignorância, imagina, não é ignorância nenhuma, Karen. A gente não nasce sabendo absolutamente nada. Então, a gente chora, mas é um choro libertador. Sim, chorar é muito importante. Já vi que vou chorar horrores, é muito bom. Lava a alma, tá? Deixa eu responder, lava a alma, é fundamental. Se permitir, desaguar. A Karen está perguntando, desculpa a ignorância, mas qual a diferença entre o fluxo e a terapia? Pergunto, pois participei do evento Conexão e não consegui entrar em nenhum dos momentos que o Rodrigo fez. Toda vez que tinha que fechar o olho, nada aconteceu para mim. Karen, o fluxo é o nome do meu processo, da minha jornada, do meu curso, não é? Que dentro dele existe um processo terapêutico, né? Se perguntou fluxo e terapia, existe um processo terapêutico bastante consistente. Quando você diz que durante a Conexão, só para quem não sabe, Conexão foi um evento muito forte, muito grande, muito bonito, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que é onde eu fiz parte da minha formação, do Rodrigo Fonseca, que é um cara incrível, que tem um trabalho fantástico. Eu palestrei no evento, foram para 2.000 pessoas. Quando você diz que você tem dificuldade, que você não se conectou tanto no processo, talvez não, com certeza já está aí um dos principais pontos a serem trabalhados, porque possivelmente você é uma pessoa, não conheço, tá? A gente pode conversar um pouco melhor sobre isso, mas que está no campo muito do racional ainda. Talvez por alguma dor, por alguma questão que você tenha passado, a gente tende a bloquear, muitas vezes, o acesso a esse outro lado, que não é tão racional e não é tão palpável, muitas vezes. Então, a gente bloqueia mesmo, porque está com algum receio de acessar alguma coisa, muitas vezes, ou às vezes não vai acessar porque também não está preparado. Isso é muito comum. Às vezes, tem algumas pessoas, as dinâmicas, que não tem, que ou não está preparado, ou também não tem alguma questão naquele momento que precise ser trabalhada. Então, isso às vezes acontece. Não tem, quando a gente fala de ser humano e de mente humana, Karen, isso vale para todo mundo, não existe receita. Né? Nunca 1 mais 1 vai ser 2, quando a gente está trabalhando na mente. Mas quando você disse que você não conseguiu se conectar em nenhum momento, acho que está aí um baita exercício para você tentar entender por que você não conseguiu se conectar em nenhum momento. Que razão tão grande é essa que você está alimentando dentro de você aí? Né? O tempo todo eu estou no racional, então não me permito me soltar. É muito importante a gente soltar. As maiores transformações da minha vida vieram quando eu soltei e me permiti sair desse lugar de controle. Porque muitas vezes é a nossa necessidade de controlar que está impedindo eu de me conectar em um processo, porque na verdade é me conectar comigo, né? Esses lugares todos, esses processos terapêuticos todos vão me permitir me conectar comigo. Então às vezes sou eu me defendendo ali, não estou querendo me conectar comigo tanto, para olhar para as minhas sombras, como a gente já falou lá. No primeiro momento não foi tão gostoso entender que eu tinha uma autorrejeição grande, que eu tinha vários medos enormes, né? Só que se eu não olho para isso, eu viro prisioneiro deles. Percebem? Eu criei um muro ali, para me proteger, mas esse muro também está me afastando dos meus sonhos muitas vezes. Então é muito importante a gente se permitir se abandonar da gente mesmo muitas vezes. Tá, Karen? Pega isso para você aí. Fica um convite para você. Às vezes, exatamente, Sofia, temos que tirar nosso escudo emocional. Um convite para você começar a se permitir um pouquinho mais. Tenho certeza que pode vir coisas muito, muito bonitas aí. Resultados muito consistentes para você. Mas faz parte do seu processo. Então, a sugestão é você não se culpar, não se punir por isso. Tá tudo bem. Cada um tem um tempo, cada um acessa o que tiver que acessar naquele momento.
tá? Porque é assim. Eu fiquei 36 anos da minha vida sem acessar nada. Nada. Eu tinha a sensação, talvez alguns de vocês tenham essa sensação, de que se eu parasse para me olhar, se eu parasse para entender quem eu era de verdade, as minhas fragilidades, as minhas sombras, eu achava que a vida poderia ficar mais pesada em função disso. Vou olhar para os meus problemas. Só que é muito pelo contrário. Você olha, se entende, se acolhe e você ganha poder sobre eles. A responsabilidade sobre eles de fazer diferente, de fazer escolhas diferentes. Agora, se eu não paro para olhar, fica tudo igual. Tá? Obrigado pelo esclarecimento. É um prazer, querida. Para isso que eu estou aqui também. Tá? Para ajudar vocês. Só para vocês entenderem, voltando um pouquinho, quando eu disse lá no início, e acho que é o momento de falar disso, quando eu digo ajudar, de verdade, isso aqui para mim virou um trabalho, para mim também, mas antes de mais nada, isso aqui é uma missão de vida. Durante esse processo, nesses últimos 2 anos de autoconhecimento, eu fui me apaixonando pelo fato de ver pessoas se permitindo se desenvolver, de ver pessoas descobrindo o seu melhor lado, se transformando diante do... Quem já viveu essa experiência sabe a beleza que é. E eu entendi que eu queria trabalhar com isso também, que eu poderia trabalhar com isso. E aí fui juntando toda a minha bagagem, no autoconhecimento, na comunicação, no teatro, fiz teatro durante muito tempo. Isso também me ajudou muito eu trabalho vários elementos do teatro ao longo de percepção, que o teatro traz muito isso ao longo do processo do fluxo. E é isso que eu faço hoje com muito amor e com muita entrega, assim. E é isso que eu tenho vontade de fazer com vocês aqui, só para vocês entenderem um pouquinho essa aula inaugural aqui, o que é, na semana que vem, dia 3. Como eu contei, o fluxo ele acontece presencialmente, só que as turmas são muito pequenas, são só para 22 pessoas, e todas esgotam. E tem acontecido sempre Rio e São Paulo. E aí tem ficado muita gente de fora, e muita gente não tem a possibilidade, né, seja por recurso ou algum outro motivo, de vir a Rio e São Paulo. Então eu comecei a receber muito pedido de fazer essa jornada, que eu chamo fluxo não mais de curso, não mais de treinamento, mas de jornada, de fazer essa vivência online. É justamente isso que eu estou fazendo, que vai começar a partir da semana que vem, na verdade. Então, eu peguei todo o mesmo conteúdo do fluxo presencial e transformei, desdobrei ele em 8 aulas online, que eu vou entregar para vocês aqui, exatamente como a gente está fazendo. E aí, eu vou tentar proporcionar para vocês a experiência mais parecida possível com o presencial, com alguns elementos, como eu já falei para vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito bonita, de muito crescimento e muito aprendizado para quem vier participar. Então, são 8 aulas online, vão ser sempre ao vivo, exatamente como a gente está fazendo aqui, toda quarta-feira, às 8h30 da noite. E aí, quem não conseguir, por algum motivo, assistir ao vivo, essas aulas vão ficar gravadas, tá? Para você assistir quando você quiser, pela vida toda aí. O curso é seu, você vê quando você quiser, se quiser rever daqui a 1 ano, ele é seu. E que às vezes você assiste no momento da vida, você tem alguns insights, você assiste no outro momento, você tem outros insights, então ele vai ficar para você. Então são 8 aulas ao vivo, a gente vai passar por todo o conteúdo, depois a gente tem mais 2 aulas extras, que só de tirar dúvidas de vocês. Porque às vezes aqui no online acaba passando um comentário, uma dúvida, né? Então eu vou monitorar, sempre depois das aulas eu vou repassar aqui o chat, para entender o que eu posso não ter respondido, para trazer para essas 2 aulas, últimas 2 aulas que eu estou chamando de bônus, mas é só para tirar dúvida de vocês e reforçar alguns momentos que a gente teve durante o processo. E além disso, vocês têm também acesso a uma palestra que eu dei, que foi muito bonita, durante o programa de certificação da Paula Abreu, que é uma coach que tem um trabalho incrível. Paulinha, tá aí? Não, a Fabiana tá aí. O Rodrigo eu sei que tá aí, marido da Paulinha tá aí. E, aliás, quinta eu e Paulinha vamos fazer uma live, já anuncio aqui, tá? Quinta-feira, às 8h da noite. E minha parceira, minha amiga, minha futura vizinha. E uma palestra que eu dei no evento dela, que foi muito legal, e falando sobre comunicação e propósito. Então vocês vão ter acesso a esse conteúdo também dentro do pacote aí do fluxo. Uma coisa importante, as aulas têm 1 hora de duração, mas como a gente está falando de emoção,
né? Principalmente as primeiras aulas que a gente vai trabalhar bastante, a parte emocional. É bem possível, é bem provável que a gente, em algumas delas, a gente vá um pouquinho além, né? Porque não há possibilidade, só deixando já claro, de diante de algumas coisas que podem acontecer, a gente não concluir o processo, né? E deixar as pessoas, né, enfim, sem amparo em alguns momentos. Então, algumas aulas podem durar um pouquinho mais, tá? E o que a Kátia está perguntando? Muito fazer o presencial, mas as datas não estão coincidindo com a minha agenda. Você acha que fazendo online é totalmente dispensável fazer o presencial? Kátia, essa pergunta é muito legal. Dispensável é uma palavra bastante subjetiva. Eu tenho certeza que quem fizer o online vai ter resultados muito potentes, muito legais, não tenho a menor dúvida disso. E a sugestão que eu te dou é de depois, se você fizer online, se você sentir que talvez quer um pouco mais também, o presencial tem, né, uma troca de energia muito grande também. Talvez aí você faça essa escolha de ir para o presencial em algum momento. Aliás, já vou aproveitar para falar rapidinho, tá? A Karen perguntou aqui. Sempre no meu Instagram tem isso tudo, tá, gente? Essas informações, @FelipeSuri. Mas já falando, dia 6 e 7 de julho tem em São Paulo. Uma próxima turma tem, acho que 3 ou 4 vagas só para São Paulo. Julho está esgotado aqui no Rio já. E agosto, 24 e 25 de agosto, eu tenho uma turma nova aqui no Rio também. Mas eu tenho certeza que quem fizer online vai ter resultados incríveis também, porque tem muita coisa legal aí para compartilhar com vocês. Acho que já dá para sentir, né? O quanto a gente tem bastante conteúdo aí para compartilhar. Então, as aulas começam na próxima quarta, dia 3. Um ponto muito importante, para essa primeira turma, eu estou chamando de turma VIP, porque tem um carinho especial aí, diferente. A primeira turma vai ser sempre a primeira turma. E, então, eu criei uma condição especial também para essa primeira turma. E o valor, já entrando um pouquinho nessa... O Thiagão fez o presencial, e até respondendo a sua pergunta aí, o Thiago fez o presencial e vai fazer o online também, porque isso é muito legal, a maneira que ele vê, muito como eu vejo. O trabalho não pode parar. É sempre... Porque diariamente a gente é diferente. Então, é um insight que você vai ter hoje, uma percepção, vai destravar alguma coisa que talvez ontem não destravasse. Eu vejo isso porque eu faço esses processos o tempo todo. E cada vez você vem alguma coisa diferente para ser trabalhado. Isso só vai acabar no entendimento do dia que a gente for embora daqui, né? Esse processo contínuo de trabalho. Então, fazendo... A Helena, a esposa do Thiago também, os dois vão fazer um online. Os dois fizeram presencial, vão fazer um online. E aí, para essa turma de vocês, tá? O Pedro está perguntando em São Paulo, 6 e 7 de julho, tá? Me chama lá no direct também do Instagram que a gente conversa um pouquinho melhor, com todo prazer. E aí, para essa primeira turma, que eu estou chamando de VIP, eu criei um valor especial, tá? Para vocês também. Então, o curso que ele custa 997, para essa primeira turma está 697. Então, tem 30% de desconto aí por esse pacote todo. E pode fazer em até 12 vezes. Fica 12 vezes de R$ 67,91. Então, é uma condição especial que só vai valer para essa turma, tá? Pode parcelar sim, tá, Rodrigo? Em até 12 vezes de R$ 67,91. É muito simples o processo. Vou colocar o link aqui para vocês já também. E quem ficar com alguma dúvida pode me chamar lá no Instagram, tá? Eu respondo com o maior prazer. E também pode me chamar vocês que receberam um e-mail também da minha equipe, né? Eles estão super aptos para responder o tempo todo lá. Vocês que têm recebido alguns e-mails, então pode tirar dúvida, aquele no contato@felipesuri.com.br. Pode tirar dúvida que a gente está aqui para ajudar vocês e para viabilizar a participação de vocês. Algumas pessoas, eu fico muito à vontade de colocar isso, algumas pessoas às vezes têm problema com cartão de crédito. Natural, bem comum isso acontecer. Então, se esse for o seu caso, pode me chamar no Instagram, que a gente tenta viabilizar de alguma forma. Tem algumas pessoas que eu parcelei 2, 3 vezes no débito, na transferência bancária também, para viabilizar mesmo a participação de vocês
Hoje em dia tem muita gente aí que está com um pouquinho de dificuldade, tudo certo, faz parte da vida, alguma hora melhora, né? E então, tá perguntando por que as turmas presenciais são pequenas, Kátia? Porque eu gosto que seja assim, acho que tem uma troca mais forte ali quando a gente está numa turma presencial menor, tá? E então é uma escolha minha, assim, e por enquanto vai continuar assim, enfim, aos poucos vão vindo outras coisas. Talvez perdi essa informação, mas o quanto tempo ficará disponível o curso? Ana Maria, o curso é seu, tá? Para você usar quando você quiser, fica seu para sempre. É seu, é seu. Você usar, assistir quantas vezes quiser, tá? As aulas ficam todas gravadas, bonitinhas, para você assistir, enfim. Tenho certeza que vai ser vai ter uma plataforma assim, tá, Rodrigo, para acessar e assistir. Então, vocês vão receber, assim que vocês se inscreverem, tá? Vocês já vão receber o acesso ali à plataforma, tudo bem simples e vai ser exatamente aqui nessa ferramenta, que é o Zoom. Vocês viram como funciona bem, né? Prática. Então, e claro, nas aulas também vou tentar buscar, hoje como uma aula mais de apresentação, um pouquinho mais de interação, nos momentos que isso for importante, né? Ouvir vocês um pouco mais. E eu vou querer também que vocês, quando vocês se inscreverem, vou mandar um formulário para vocês para entender um pouquinho mais das limitações de vocês, tá? Vocês vão receber provavelmente na segunda-feira, quem já se inscrever, vocês comentarem um pouquinho, só para conhecer um pouco mais de vocês. Isso para mim é importante, para trazer algumas coisas mais direcionadas dentro do possível. E então vocês vão colocar lá um pouquinho das principais limitações de vocês em relação ao que é falar em público, é se comunicar no dia a dia, tem dificuldade de falar das próprias emoções, quando tem muita gente, quando tem pouca gente, o que que te pega. Então vocês vão responder esse formulário que é bem importante. Sim, Rodrigo, essas duas últimas aulas são justamente para isso. Podemos fazer perguntas, sem dúvida, é para isso. As últimas duas aulas são bônus para vocês, para a gente ter muita interação, tá? Eu vou, como eu falei, eu vou pegar, assistir todo o histórico aqui, toda a aula, sempre vou parar depois, tá? Esse é um trabalho meu opa, o que houve aqui? Tudo bem? Aconteceu alguma coisa aqui na minha tela, vocês continuam me... peraí. Agora voltou, perfeito. Ela deu Então, sempre depois das aulas eu vou revisar tudo ali desse chat, vou anotar as principais dúvidas, as questões que eu acho mais importantes para a gente trazer justamente, se também entender que tem alguma questão que seja muito relevante naquele momento, a aula seguinte eu posso abrir a aula, trazer essa questão em algum momento. Então, o processo é todo muito dinâmico, já que a gente está falando de fluxo. Não à toa o nome do meu processo, essa jornada chama fluxo. Quando você pergunta, Renata, as aulas são divididas em módulos, o que você quer dizer se existe exatamente um tema, né? De verdade, sim, existem as aulas sem temas, tá? Como eu falei, são basicamente 3 módulos. Então, primeiro essa parte toda emocional, depois essa parte toda de percepção da qualidade de comunicação e depois a parte de técnicas de oratória. Então, primeiro a gente limpa as emoções, organiza elas, tá? Entende a minha verdade, o que pode estar me travando, depois a gente trabalha a percepção, de que forma eu estou comunicando e como eu posso me comunicar melhor. Depois a gente embala isso tudo, digamos assim, na hora da técnica de oratória, como montar uma apresentação, principais erros que a gente deve evitar durante uma apresentação, como torná-la mais dinâmica. Tudo isso tem durante esse processo, um pacote bastante completo. Que legal, Lorena, que você vai se organizar para participar. Vou adorar ter você aqui nessa jornada. Então, isso tem esse preço especial. Essa turma vai ser toda ao vivo. Depois, a próxima, não sei exatamente se eu vou ter condição de continuar fazendo ao vivo, porque eu adoro esse processo, mas tem minha vida aí também, de outros trabalhos, mas para essa eu estou 100% comprometido de fazer esse processo ao vivo, que eu acho que funciona muito mais legal para todo mundo. Então, essa é uma condição dessa turma, tudo ao vivo, preço especial, tá? Que a partir, e é muito importante que vocês entendam, que a partir da semana que vem, as aulas começam dia 3, quarta-feira, 8h30. Já esse preço não vai existir mais, tá? Esse valor de 697. Aí já passa para
para 997. Tá bom, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vânia, temos direito a um bônus de como montar a palestra passo a passo? Isso tudo tem, tá, Vânia? Durante o processo a gente estuda um dos pontos lá de como montar uma apresentação. Então eu dou dicas lá, né, introdução, como pensar, recursos chaves que podem tornar a sua introdução mais potente, depois no desenvolvimento, como desenvolver ali o seu tema, depois na conclusão. Isso faz parte do processo. Também entender como montar uma apresentação. O que mais? Dúvidas? Vamos ver aqui. O Tiagão aqui está falando que o fluxo é muito mais do que uma técnica de oratória. Ele fez, tá? Foi a coisa mais linda do mundo, Tiagão. É um grande mergulho de inteligência emocional, mexendo no fundo. São 2 Thiagos. No fundo, nos principais bloqueios de cada um. Entrar no fluxo, no flow. Fê, quero muito mostrar tudo isso a alguns amigos. Essa aula de hoje vai ficar disponível. Sim, Marisa. Essa aula de hoje, assim que a gente encerrar aqui, ela vai ficar gravada. O que eu posso pedir aqui para nossa equipe é para eles mandarem no e-mail de vocês, que é legal. Acho que é um bom recurso, né? Aquele e-mail lá, a gente disponibilizar essa aula para todo mundo. Eu vou colocar o link dela para quem está no grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp, Comunicação e Oratória, quiser entrar, tá? O grupo VIP que eu tenho lá, só entra no meu Instagram, que lá tem o acesso ao grupo VIP também. Entra. Renata, acho que não temos mais dúvidas, somente ansiedade para chegar à quarta. Que legal, eu estou super, super feliz também dessa jornada toda. Tenho certeza que vai ser de muito crescimento aí para todos nós. E então, lá na minha bio tem meu Linktreezinho, né? Um Linktree, que é aquele link com vários links. Lá tem o link para o grupo VIP do WhatsApp. Eu vou colocar essa aula lá também. Acho que é legal para... Tá dentro, Rodrigo? Que bom. E para vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, Fabiola também, querida, já está inscrita, se inscreveu hoje, muito bem-vinda. E então, lá também, vou colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? E lá também tem o link de inscrição do fluxo, mas eu vou colocar aqui para vocês também, tá, gente? Para vocês, quem quiser já pegar o link aí, ó, acho que isso... Peraí. Vamos voltar aqui. Ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, você é demais, Fê. Claro que estarei prestigiando você e aproveitando a oportunidade de crescimento. Obrigado, minha querida. Adoro você. Que Deus abençoe muito. Amém. Obrigada. Peraí, deixa eu colocar para todo mundo aqui. Como é que eu faço isso? Peraí, gente. Everyone, publicity. Como que eu boto esse momento importante aqui? Peraí, que tá só... Deixa que eu coloco o link. Eu pego no teu Insta e coloco. Coloca, que legal, Dani. Tá encantada com o conteúdo e com a doçura. Que bom, fico muito feliz. É de coração. A data de término, Kátia, coloca para mim, Paulinha, aí, por favor, o link. A data de término vão ser 10 semanas, né? Como são 8 aulas do conteúdo básico, mais essas 2 aulas bônus para tirar dúvidas. Então, são 10 semanas a duração do fluxo. Começando... Ó, tá lá, ó. A Paulinha acabou de colocar o link. Pegou lá no meu Insta, Paulinha? Obrigado, querida. E, ó, aqui o Tiagão colocou também o Linktree. Lá tem acesso ao grupo VIP do WhatsApp também. E qualquer coisa, por favor, tá, gente? Isso é um ponto bem importante. É gente se comunicando com gente, tá? Venham falar, venham tirar dúvidas, podem entrar lá no meu Instagram, sou eu mesmo que respondo, faço questão. O processo é todo muito meu, tá? Eu faço questão de fazer tudo. E tenho uma equipe maravilhosa por trás me dando apoio. Mas eu gosto, é muito a minha cara isso tudo aqui. Então pode conversar comigo, pode tirar dúvida. Felipe, tu ainda... como é isso, como é aquilo, pode me ajudar com pagamento, ali me parcelar, facilitar, tá? O intuito é viabilizar a participação de vocês. Quanto mais gente a gente puder levar
né, essa mensagem aí para que vocês possam se comunicar com amor, com segurança, com liberdade na vida de vocês. O que vocês quiserem comunicar, eu vou ficar muito feliz, né, de ajudar nesse caminho de vocês. Tá bom? Agradeço demais aí por todos e quem tiver nessa jornada, comunicação com alma, né, Paulinho? Exatamente isso. Quem tiver nessa jornada, quarta-feira que vem, a gente se vê. Tá bom? Às 8h30 da noite, na nossa primeira aula do Fluxo. Muito obrigado. Muito obrigado.